Pauta especial de volta, hoje conversando com o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o médico José Vanderlei. A gente estava no ponto do remédio que seria distribuído em farmácia. Hoje já existe essa proposta? Existe, o Ministério da Saúde fez aí algumas restrições e é muito importante que você tenha isso. Por quê? Quando você compra remédio e estoca num determinado... Tem uma pauta aí que de vez em quando aparece de descarte de remédio que foram comprados, né, e não foram utilizados, porque é muito difícil para o cidadão comum sair do Benedito Bentes para ir numa farmácia central. Então tem que mudar essa lógica de distribuição de medicamentos, né, e facilitar o acesso do doente aos postos de saúde. Por isso essa preocupação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Nós estamos convencidos de que para a gente ter realmente um papel social e ser chamado médico, tem que sair do academicismo, e sair do consultório e fazer propostas para o governo, né? O presidente da República tem que não concordar com isso. Se ele não concordar, traga um projeto que seja melhor. Mas nós, enquanto cardiologistas, nós temos essa obrigação. E o doutor Oscar Dutra, que é o nosso presidente, ele determinou que eu coordenasse essa comissão com mais 2 cardiologistas. Nós vamos levar esse projeto para ele e vamos oferecer para os candidatos a presidente da República. E a ideia é que os presidentes das sociedades regionais ofereçam aos governadores, entendeu? Porque isso não onera substancialmente os gastos que se tem com saúde, mas racionaliza, né? E faz até economia, porque você não gasta lá no final. Isso, né? Faz economia e você preserva a população ativa, né? Porque quando a pessoa tem um infarto e morre, né, aquilo não é só um número, né? É uma família inteira, né, que você vai mudar sonhos. Era uma família que o sujeito estava tendo acesso, o filho, a uma faculdade, a alguma coisa, que perdeu o provedor ali da família. Você tem uma implicação social muito maior do que aquele número de infarto. Em média, quanto custa um paciente a partir do infarto? Miguel, eu não tenho esses custos de forma econômica, mas ele passa a ficar uma pessoa que vai gastar muito. Por quê? Porque ele vai usar UTI, entendeu? Ele vai usar equipamentos de última geração sofisticados para fazer diagnóstico. Ele pode usar um procedimento como uma cirurgia do coração, uma angioplastia. Então ele passa a ser um paciente que fica bem mais caro, né? Aqui em Alagoas a gente tem que ressaltar, né, que de 2 anos e meio para cá o governo providenciou uma estrutura muito eficiente, né, para tratar infarto agudo. Então no HGE dispõe agora de um aparelho com a Fundação Cordial e o Hospital do Coração, né? Se a pessoa chegar lá rapidamente e já tem um esquema de telemedicina com as UPAs, algumas no interior e todas aqui da capital e de Marechal Deodoro, se chegar uma pessoa agora em Marechal Deodoro e fizer um infarto, ela faz um eletro em 5 minutos, o médico lá tem o laudo desse eletro, e se ele tiver infartado, já é acionado o HGE e ele chega lá, vai direto para uma sala de hemodinâmica. Mas precisa mais, né? Esse camarada, quando ele sair de lá, ele tem que ter um lugar onde ele vai ter dispensação de remédio e onde ele tenha consultas regulares com o cardiologista, com a nutricionista, né? E esse pacote que a gente está tentando vender, entre aspas, para o sistema de saúde, né? Que é de mudar os hábitos dele para poder não voltar de novo a usar a rede hospitalar. Bom, imagine que a gente tenha isso aprovado. Significa que o paciente com propensão a ter um infarto, ele vai ser melhor tratado. Mas cada segundo que passa do não tratamento, do não cuidado dele, isso vai piorando a situação dele, né? O melhor é a prevenção, considerando tudo isso, né? Todos os gastos e todas as implicações familiares, né? Não só a morte do paciente, mas as implicações todas para os familiares e até mesmo, às vezes, para uma empresa. Às vezes o cidadão comanda uma empresa, ele é chefe de família e traz certas implicações.
Será que a população brasileira, a mundial, está esperando um remédio, um antídoto, uma vacina que tira a gordura sem sacrifício, sem ir para a academia, sem cuidar da alimentação? Esse é o sonho, né, de todos os cardiologistas, né? Aliás, é o sonho do homem, né, que é a imortalidade. Isso hoje, visto de forma racional, é impossível, né? Mas é uma busca que se faz. Os pesquisadores estão procurando esse remédio mágico que não existe, né? Então, enquanto não existe, a gente tem que procurar soluções terrenas. Então, o remédio mágico está dentro do cidadão, nas escolhas que ele faz. Mudança de hábito de vida alimentar, retirar o cigarro, tratar a hipertensão, tratar a diabetes, cuidar de manter o seu peso num nível razoável e ter também uma saúde mental adequada, né? Tudo isso faz com que você minimize o risco de você ter um ataque cardíaco. Então, nós estamos muito atrasados no país, desde a prevenção até o atendimento assistencial, né, no caso de acidentes agudos, infarto agudo, né, e a reabilitação, né, porque esse camarada, depois que ele teve um infarto, aí não há dúvida que ele tem propensão à doença e a gente tem que fazer o que a gente chama de prevenção secundária. E aí entra esse plano que vai contemplar isso tudo, né, de ter esses grupos, né, de portadores desses agravos cardíacos, né, para poder eles se autoajudarem, né, e estarem discutindo também. Não são os médicos que devem ser os mais interessados em cuidar da saúde da população, é a própria população. Aí nada impede que essas pessoas vão reivindicar junto aos governos estadual, municipal e a nível federal, né, para que tenham umas coisas básicas e deem os meios básicos para os médicos e outros profissionais possam cuidar adequadamente deles. Sempre tem a crítica, né, do mercantilismo, né, imposto pela medicina. Vamos dizer assim, há uma medicina mercantilista que não quer a preventiva, né? Por isso que não se fala muito. Apesar de se falar, não se pratica a prevenção. Essa corrente pode ser quebrada? Eu acho que não, Miguel. Isso já foi uma pauta de 30, 40 anos atrás que está superada. Até porque algumas ações de prevenção, elas requerem também o uso de medicamentos, né? A gente tem que ver que, do ponto de vista macroeconômico, o dinheiro é um só, né? O que vai acontecer é que esse dinheiro que não vai ser gasto com o tratamento da doença, né, ele vai ser realocado para o outro lado. Aí isso vai gerar também uma atividade econômica importante, com a absorção de outros profissionais de saúde, além do médico cardiologista, né? Existe também uma preocupação da medicina corretiva no tratamento a partir dos transplantes, a partir das intervenções, do desenvolvimento de equipamentos mais sofisticados para até salvar a vida daquele paciente. Como nós estamos? Estamos de ponta? Estamos atrás do mundo? Olha, Miguel, nós estamos vivendo agora uma fase muito difícil nisso, né? Porque o Ministério da Saúde deixou de fazer política de saúde. O Ministério da Saúde é o grande indutor disso tudo. Então, nós estamos muito perdidos em relação a isso, né? E perplexos, né, com essa falta de articulação. Por isso, o papel que a gente demandou para a Sociedade Brasileira de Cardiologia de colocar esse assunto na pauta, né? Porque nós já, pela nossa conversa aqui, já vimos que é muito importante a medicina preventiva, o ambulatório é a catedral, se a gente comparar com a religião, é onde as pessoas vão ser bem orientadas, mas elas precisam ter a garantia de que, quando tiver um evento catastrófico desse, elas sejam bem atendidas. Então, essa rede está em desmonte, né? A gente precisa tomar providências para que a gente não feche leitos para essa população, porque a população progressivamente, o contingente de idosos, que é onde acontece mais isso, é maior, então nós precisamos ampliar isso, né? E não está acontecendo isso agora, porque a política de remuneração dos hospitais privados e a política de financiamento para os hospitais públicos está fazendo com que esses leitos mais caros sejam desativados. E nós estamos vendo isso, né, com muita preocupação, né? E é uma demanda que a gente tem que se preparar. Por isso a Sociedade Brasileira de Cardiologia
está se preparando para ter uma interlocução com o próximo governo federal e dar capilaridade a isso. E para os estados, estabelecer regras que possam ser reproduzidas, né? Mas que respeite também a cultura local. Porque uma cidade como São Paulo é muito diferente de Maceió, uma cidade de Maceió é muito diferente de Palmeira dos Índios, mas algumas coisas podem ser repetidas em qualquer lugar, porque não dependem de tecnologia, depende de gente, né? E gente treinada, né? Mas essas pessoas precisam ter um plano de ação. Né? E treinar gente Exato. É caro demais nesse setor, também. Não é caro, é trabalhoso, né? E paciente, né? Educação é uma coisa paciente, que você tem que transformar isso prazeroso, tem que dar importância a isso, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem condições de prestar uma assessoria para o Ministério da Saúde, para as secretarias de Estado, ou para as secretarias municipais. Mas você tem que ter a indução e o convencimento da população para pressionar os políticos de que isso é importante socialmente, é importante economicamente, porque isso gera emprego também, né? E isso é importante do ponto de vista econômico também, porque você corta despesas com aposentadorias e com internamentos, né, digamos assim, terciários, né, que são internamentos caros, que vão exigir uma tomografia, uma ressonância magnética, uma cirurgia de coração, às vezes um próprio coração artificial, né, porque hoje, com judicialização, com tudo, daqui a pouco você gasta com um coração artificial R$1 milhão, que é um dinheiro que você pode criar dezenas de ambulatórios, né, para você tratar a hipertensão arterial, tratar e se trabalhar um investimento preventivo com breves resultados. Vamos economizar. Né? Conversamos com o médico cardiologista José Vanderlei. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. Um abraço para você. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.